Olá, bem-vindos ao meu mini curso sobre mecânica lagrangiana. Meu nome é Henrique Expedito Kaiser, eu sou um acadêmico do curso de licenciatura em Física do Instituto Federal Catarinense, campus de Rio do Sul, e esse é o primeiro capítulo do meu mini curso. Aqui a gente vai ver algumas variações e um pouco da história de como surgiu a mecânica lagrangiana. Bom, a mecânica lagrangiana ela surge com um carinha chamado Joseph Louis Lagrange. Ele nasceu no século XVIII na França e ele foi um dos principais influenciadores no desenvolvimento da mecânica analítica, da forma como a gente conhece hoje. Então, ele contribuiu bastante para a criação do cálculo de variações, que é o que a gente vai ver boa parte dele aqui nesse mini curso. Mas além disso, ele também teve várias contribuições para física, matemática e até para astronomia. Então, um cara foi bem importante. E a gente começa vendo alguns conceitos que a gente vai precisar para entender esse cálculo de variações. Bom, antes de a gente ver um cálculo de variação, a gente precisa ver o que é uma variação. Então vamos pensar num modelo mais simples. Imagina que você está em casa e você quer sair de casa para fazer alguma coisa. Por exemplo, você quer ir numa lojinha para comer um pastel. Então você sai de casa e você percorre uma certa distância até chegar na lojinha que vende pastel. Quando você chega na lojinha que vende pastel, você percebe que esqueceu a carteira em casa. Aí você não tem dinheiro para comprar pastel. Você vai ter que voltar para casa. Então você volta para casa para pegar a sua carteira para ir comprar pastel de novo. Então, se você saiu de casa, você se deslocou de casa, a sua posição relativa ela mudou. E a forma como a tua posição mudou pode ser expressada com uma função. Então, se a gente pegar e plotar a tua posição, que é o nosso eixo y aqui, pelo tempo, bom, a gente começou em zero e a gente chega até um ponto máximo. Esse ponto máximo, eu vou dizer, por exemplo, que aquela lojinha estava a 1 km de distância da sua casa e você levou 1 hora para chegar até ela. Então, só por exemplo. A forma como você chegou lá pode mudar bastante. Por quê? O importante é que você saia da origem desse gráfico e chegue aqui. Isso quer dizer que você variou a sua posição com o passar do tempo. Só que a forma como você varia a posição, ela pode ter inúmeras formas. Por exemplo, a gente pode ligar esses pontos aqui, você saindo de casa, chegando na lojinha e voltando para casa, uma reta. Só que nem sempre o nosso movimento, na prática, quando a gente se move, ele não é constante. Então, uma reta não é a forma mais útil da gente analisar essa situação. Então, para ficar mais bonitinho, vamos dizer que esse movimento ele é parabólico. Então, você saiu de casa, chegou no ponto máximo, que é na lojinha que você foi comprar o pastel, e você voltou para casa. Você levou o mesmo tempo para ir e para voltar. Qual que foi a velocidade média desse movimento? Como que a gente calcula isso? Bom, a velocidade média a gente calcula usando a variação da posição pela variação do tempo. Então, se eu pegar a velocidade média desse caminho como um todo, a minha variação de posição seria a minha posição final, que é zero, menos a minha posição inicial, que também é zero. Então, se eu sair e cheguei no mesmo lugar, quer dizer que a minha variação de posição foi zero. A minha velocidade média foi zero. Só que eu saí de casa, eu andei um pouco. Como que a minha velocidade média foi zero? Bom, a velocidade é uma coisa vetorial, então a direção dela faz diferença. Quando a gente está indo para a lojinha, a gente tem uma velocidade positiva, e quando a gente volta, tem uma velocidade negativa. Mas como que a gente pode expressar isso? Bom, a nossa velocidade, como eu comentei, a gente pode expressá-la como uma função da posição. Então, a posição que a gente vai chamar de x de t, a posição depende do tempo. E a gente vai pegar uma certa variação nessa posição, assim como uma certa variação no tempo. Então, eu vou pegar um instante t, que eu quero saber qual é a velocidade próxima àquele instante, e eu vou escolher um lugar inicial para começar a fazer essa variação. Como a gente tem uma velocidade final até um certo ponto e uma velocidade inicial, a gente consegue simplificar esse termo aqui usando o símbolo delta. Então, esse Δx e o Δt significam variações. Então, a variação na posição e no tempo. Por exemplo, vamos ver qual é a velocidade média entre o instante 0 e o instante 1. Se a gente vê para usar isso aqui, a gente precisa saber qual é a função que a gente está usando. Aí, por exemplo, aquela função parabólica que eu usei tem essa cara aqui. A função
da posição pelo tempo é igual ao tempo que multiplica 2 menos o tempo. Então, aqui a gente vai ter um termo parabólico, por isso que ele tem aquele formato característico. Então, substituindo esses valores na equação que foi mostrada anteriormente, a gente vai ter a função da posição no instante 1 e no instante 0. No instante 0, a gente vai ter 0 vezes alguma coisa. Então, 0 vezes alguma coisa é 0, e somar ou subtrair 0 não faz diferença. A mesma coisa aqui embaixo. Esse termo menos 0 hora simplifica para 0. Então, a nossa velocidade, se a gente for ver, ela começa aqui, a nossa variação do espaço, ela começa aqui e vai até o instante 1. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega no quê? A nossa função da posição no instante 1 vai ser 1 vezes 2 menos 1, dividido para 1. Então, 1 dividido para 1 é 1, não vai fazer diferença, a gente pode simplificar esses dois termos. 2 menos 1 dá para nós uma velocidade final de 1 km por hora. Então, por exemplo, nesse intervalo ali, a nossa velocidade foi de 1 km por hora. Mas e se eu pegar o intervalo entre 0 e meio quilômetro? Entre 0 e meia hora, esse intervalo de tempo ali. Qual foi a velocidade média desse percurso? Bom, fazendo o mesmo processo que a gente fez antes, substituindo o 0,5 aqui nessa conta, quando a gente começa a variar em 0, esse termo simplifica. Então a gente vai ter 0,5 vezes 2 menos 0,5, dividido para 0,5. Esses dois termos são iguais, podemos simplificá-los. Então, 2 menos meio, a nossa velocidade nesse período aqui foi de 1,5 km por hora. Ela foi maior do que a outra média. Então, a velocidade depende não só do instante que a gente está, mas de como a gente pega a variação desse instante. Então, a gente pode interpretar isso com uma forma geométrica. Como a variação da posição e do instante são variações, a gente pode expressar essa variação com um segmento de reta. Por exemplo, aqui a variação do tempo a gente representa com esse segmento de reta que é horizontal, e a nossa variação da posição com um segmento de reta vertical. Se a gente juntar esses dois segmentos de reta aqui com mais um, a gente tem um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo vai ter um certo ângulo aqui. E como a nossa velocidade ela é igual à divisão da variação da posição pela variação do tempo, bom, isso é a tangente desse triângulo com esse ângulo alfa. Então, a tangente de alfa também dá para a gente a velocidade. Então, quanto maior for esse ângulo, maior a tangente dele, então a velocidade é maior. A gente pode ver isso fazendo esse triângulo para os exemplos citados anteriormente. Se eu fazer esse triângulo com a distância de 0 a 1, o nosso ângulo é esse aqui. E se eu fizer ele com 0,5, o nosso ângulo aumenta. Então, como o nosso ângulo aumentou, a tangente dele vai aumentar também, a velocidade é maior. Então, com o triângulo, com essa interpretação geométrica, a gente consegue ver um pouco de como que a variação influencia esse cara. E a variação aqui é importante. E essa imagem aqui, ela é muito importante porque, bom, essa variação, ela é uma forma simples de analisar esse movimento, mas ela não vai ser perfeita. Por quê? Se a gente analisar apenas a hipotenusa desse triângulo aqui, dá para ver que tem uma diferença relativamente grande com essa curva que a gente tem. Mas quando a gente diminuiu esse intervalo de tempo que a gente usou, essa variação diminuiu bastante. Isso é a base para o próximo capítulo que a gente vai ver, que é usando essas variações para entender o básico de cálculo.